Depois de alguns dias sem aparecer, né, eu resolvi aparecer. Tá aqui meio bagunçadinho, porque eu tava tentando achar algumas coisas que eu verdadeiramente não sei onde eu botei. Então vamos botar aqui embaixo. Opa! Bom, deixa aqui. Vamos dar uma geralzinha só. Pronto. Eu podia carregar, né? Mas não sei onde tá a bateria. A gente vai dar continuidade à leitura. Essa não pega. E vamos ler. Nem tá ligando, bichinha. Descarregou. The Bluetooth device is ready to pair. Ligou. Desligou. Era só um teste para a noite. Hoje é o dia de encontro. Eu voltei para o sábado porque estava difícil encontrar as pessoas. Então a gente vai orar para ler 1 Coríntios 15. E depois, gente, mesmo com toda a minha demora, nós vamos terminar Coríntios. A gente está em 15. Falta só um pouquinho, 26. Depois eu vou começar a fazer de 2, para poder dar tempo a gente ler, né? Eu espero terminar o Completo Testamento há pouco, ainda esse ano, né? Para não dar. Pronto. Vamos lá? Vamos orar. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde, verdadeiros Pai, Jesus. Hoje é sábado, Pai, último dia da semana. Amanhã começa um novo dia com novas bênçãos nossas. Queremos agradecer por ter nos trazido até aqui, com nossos altos e baixos. Temos imensamente gratidão por tudo que o Senhor tem efetuado em nossas vidas. Pedimos também sabedoria para lidar de acordo com a vossa vontade e nunca com a nossa. Que o Senhor possa governar nossa vida, nossos passos, nossos pensamentos e, sobretudo, nosso testemunho, a maneira como nós nos comportamos com nossos irmãos. Te peço que o Senhor possa iluminar minha vida, a vida de todas as pessoas que vão assistir agora. Que o Senhor possa realizar a união da Coreia do Norte e do Sul, que são nações irmãs, Pai. Que o Senhor possa acalmar os corações dos líderes, para que as guerras só sejam feitas quando for a última opção necessária para destruir o mal. Bondoso Pai, por favor, esteja com nossos irmãos peregrinos dos Estados Unidos, para que aquela nação se torne novamente, que os descendentes deles se levantem para ser uma nação onde o Senhor habita, onde o Senhor escolheu para que governasse, Pai, e também para que o Senhor pudesse proteger os outros países pequenos. Então levanta o justo daquela nação para que eles protejam a soberania deles e ajudem os irmãos. Te pedimos pelo Brasil, Pai, para que vós possa tomar posse do Brasil através de Jesus, que o Senhor deixou como guardião da América Latina. Que o Senhor não abra mão dessa promessa, Pai, para que ela se concretize o mais rápido possível. Que o Senhor levante o justo nos três poderes, onde quer que eles estejam, no executivo, no legislativo e no judiciário, nos três níveis, federal, estadual e municipal. Que o Senhor possa levantá-los, protegê-los e dar força para eles lutar pela proteção da nossa nação brasileira, sobre a soberania da nação brasileira e do povo brasileiro. Que o Senhor levante o justo, proteja ele e suas famílias, para que as bênçãos do céu cheguem a cada um que está lutando pela nação e pelo seu povo. Te peço que o Senhor possa, Pai, estar também com cada pessoa que vão assistir agora e depois. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração das pessoas. Se ela conseguir compreender o Novo Testamento, ela compreenderá a segunda vinda do Messias, do terceiro Adão e da Eva, que não foi possível que Jesus achasse, mesmo ele sendo o segundo Adão. Te peço que o abençoe, nos dê inteligência espiritual para entender vossas palavras, nos guie, nos proteja nessa jornada de vida e junto disso nossos descendentes, não só o meu, mas de todos que estão assistindo, e que a comunidade sagrada, o justo, se levante também. Te pedimos e te agradecemos em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Bom, vamos lá. Gente, eu não sei por aí, mas aqui o calor tá especial. Pra não dizer outra coisa. Um minutinho só.
Bom, vou abrir aqui para a gente começar a ler, tá bom? Eu não li, vou ler junto com vocês. 1 Coríntios 15. Além disso, que ele dá continuidade à carta, eu vos declaro o evangelho que vos tem pregado, o qual também recebeste e no qual também estáis firmes. É muito importante estar firme nas palavras dos pais celestiais, dos verdadeiros pais e de Jesus. E aí ele fala, porque pelo qual também sois salvos, se guardardes na memória o que vos preguei. Ou seja, se você guarda na memória, você vai ser capaz de pregar. Se não guardardes, é em vão. Ou seja, não há salvação para aqueles que não guardam as palavras e não obedecem e não cumprem as palavras de Deus. Em qualquer época, passado, presente ou futuro. Porque eu vos entreguei a primeira e o que também recebi, como Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. O que ele foi visto por Cefás, e então pelos 12. E ele foi primeiro visto por Cefás, então pelos 12. 5. Deixa eu olhar uma coisa aqui, porque eu acho que eu engoli uma palavra aqui. Vamos ver o 5 que diz. Não, é assim mesmo. Pensei que era primeiro. Bom. E após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma só vez. Irmãos, olhe bem, Jesus não apareceu para todo mundo. Ele apareceu para aquelas pessoas que o acreditavam nele. Se Jesus tivesse aparecido fisicamente, ressuscitado fisicamente, todos os olhos veriam. Eu vou botar assim, ó, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, pois grande parte permanecia até agora. Alguns já morreram de uma só vez. Então, olhe bem, ele foi visto pelos irmãos que acreditavam que ele é o Cristo. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo, porque ele não estava no tempo de Jesus, ele nasceu depois que Jesus estava na terra. Você imagine como vai ser para as pessoas que não acreditarem na segunda vinda e só for acreditar quando o Messias já não estiver mais na terra. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Lembra que Paulo era um perseguidor, cobrador de impostos, e ele perseguia e matava os cristãos? Depois ele se arrependeu quando Jesus perguntou para ele, Salom, Salom, por que me persegues? Certo? Porque sua graça, aí ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer que seja eu ou eles, os outros apóstolos, assim nós nos pregamos, tendo acreditado, né? Credo. Entende? Quer dizer, não importa quem está pregando, se estão pregando certo o que acreditou sobre Jesus. Ora, embora se persegue, não importa em termo, né? Que ele está falando entre ele e os outros apóstolos. Embora se pregam que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição do morto, então Cristo não ressuscitou. Paulo fala isso por quê? Porque Jesus não ressuscitou, como se diz, fisicamente. Ele foi ao mundo espiritual, onde as pessoas estão mortas espiritualmente, né? Porque Jesus disse, crê de mim, ainda que morra, viverás. Você vive espiritualmente, ok? Se credes não ressuscitou, então a vossa pregação também é vã e vossa fé. Sim, somos considerados como falso testemunho de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou Cristo, o qual ele não ressuscitou, e o que os mortos não ressuscitam. Quer dizer, se ele estiver dizendo uma coisa que não aconteceu, eles seriam falsos. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscita. É lógico que os mortos ressuscitam na parte em que eles ressuscitam espiritualmente, ok? Minutinho só.
Vamos de novo, tá bom? Vamos continuar. Só fui olhar quem era que estava me mandando mensagem. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é fã e ainda estáis vós no pecado. Ou seja, como Jesus ressuscitou entre os mortos do mundo espiritual, como ele voltou espiritualmente em vida, porque Jesus é a própria vida espiritual, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ok? Então Jesus, quando voltou, voltou espiritualmente, certo? E aí ele fala, também os que dormiram em Cristo perecerão. Ou seja, ele pergunta, né? E não, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé ainda estáis em vosso pecado. E também os que dormiram em Cristo perecerão. O que é dormir em Cristo? Os que estavam na ignorância de Cristo iam perecer. Se apenas nessa vida temos esperança, somos mais miseráveis do que todos os homens. Mas, aí ele vai explicar. Mas agora é Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se premissa dos que dormem. Ele não está falando do que dorme fisicamente não, viu, minha gente? Muita gente confunde isso. Dos que dormem na ignorância. Lembra quando os pais dizem, você não viu isso, você estava dormindo, é esse tipo de morte. Morte é dormir, é estar em ignorância espiritualmente. Pois desde que a morte veio por um homem, qual foi a morte? Se Adão viveu 930... o mosquito estava me mordendo. Se Adão viveu 930 anos, ele está falando que a morte entrou pelo homem e esse homem era Adão, né? Também a vida vai vir através de quê? De Jesus. E através da segunda vinda do Messias, certo? E ele vai continuar. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Todos estavam mortos, porque todos estavam desligados dos pais celestiais. Então, através de Jesus, ele deu a vida espiritual. Não pôde ressuscitar fisicamente os homens, porque precisava Jesus estar aqui e realizar as 3 bênçãos, e não deixaram. Jesus só realizou a primeira bênção, se tornou um ser perfeito, filho de Deus. Porque assim como Adão, todos morreram, mas você acha que todo morreu em Adão fisicamente? Não, lógico que não. Todos morreram em Adão e espiritualmente. Adão saiu do Éden e continuou vivendo, mas para Deus ele estava morto. Lembra que Jesus disse para o Filipe? Ele pede para enterrar o pai e Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O pai dele estava morto fisicamente, mas os que estavam carregando a rede ou o lençol estavam mortos espiritualmente porque estava sem Deus. Não eram conectados a Jesus, não seguiam e não acreditavam em Jesus. Igualmente, também em Cristo todos vivificados, serão vivificados, ou seja, revividos, tirados da garra de Satanás. Mas cada um em sua própria ordem. Cristo, as premissas, depois são Cristo, os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, agora aquele que estava ali estava em premissa, mas depois os que são de Cristo na segunda vinda do Messias, que nós estamos vivendo atualmente. Então virá o fim, e ele tiver entregue o reino de Deus ao Pai, quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e todo o poder. Qual é o todo o governo, toda a autoridade e todo o poder que Jesus derruba nos últimos dias através da verdade, mostrando e ensinando as pessoas? O poder do mal será destruído. Eles vão com tanta sede do poço que eles vão destruir os outros. Depois ele deve reinar, até que ele tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, olhe bem, isso é para a segunda vinda, como Paulo falou, ok? O último inimigo que será destruído será a morte. Gente, aí o pessoal pensa que vai viver eternamente na terra. Vamos repetir o versículo que ele falou para ele, deixa que os mortos reterrem seu morto. Quem causou a morte? Satanás. Satanás seduziu Eva e Adão, e os dois seguiram Satanás e abandonaram a Deus, então ficaram mortos espiritualmente, como o pai do Felipe estava morto, como o povo que estava levando ele para o enterro estava morto. Então, a último ser destruído é a morte espiritual, porque todos têm que voltar à sua posição original. Até o demônio, que era um anjo, tem que se arrepender e voltar na posição original. Não pode existir o céu e o inferno, só pode existir o bem. O mal não pode existir, ele será restaurado ou destruído. Se ele se restaurar, ótimo, senão ele vai ser destruído, certo?
Porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas, quando ele diz que todas as coisas estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. Ou seja, todas as coisas serão sujeitas. Ele diz que exclui, mas não excluiu. A última a ser restaurada é a morte, e a morte é o demônio. E quando a morte espiritual. E quando todas as coisas ali estiverem sujeitas, então mesmo o filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe é sujeito, para que Deus possa ser tudo em todos. Ou seja, na segunda vinda, até o Cristo, o Messias, tem que estar sujeito aos pais celestiais, conectado. Tanto o primeiro Messias como o segundo Messias. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Se de modo algum os mortos ressuscitarão, porque então eles são batizados pelos mortos. Olha, se eles estão fora, sem Cristo, e continuam sendo batizados no batismo de João Batista, sem o Messias, como é que eles vão ressuscitar se a vida está com o Messias? E por que estamos nós em perigo toda hora? Porque ainda estava no período da restauração. Eu protesto pela alegria que eu tenho em Jesus Cristo, Senhor, a cada dia morro, cada dia eu morro. Pelas perseguição, Paulo está dizendo isso. Se ele morre internamente e espiritualmente, e ressuscita também espiritualmente. Se de maneira do homem, eu lutei contra animais em Efésio, que vantagem tenho se os mortos são ressuscitados? Comamos, bebemos, pois amanhã morreremos, era o que o povo dizia. Mas o problema é que não é assim. Existe um mundo espiritual, existe um mundo onde está o paraíso e onde está sendo aberto o reino dos céus na segunda vinda. Ele primeiro faz na terra, como disse Pedro, tudo que ligares na terra. Pedro, entrego a ti, Jesus disse para Pedro, entrego a ti a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Mateus 18, 18, ok? Então primeiro tem que se realizar aqui na terra. Não se enganem. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Gente, as comunicações malignas, parece o quê? O que estamos vivendo hoje. Quantas comunicações estão malignas, ensinando músicas malignas, danças malignas, jornalistas malignos, autoridade maligna e levando o povo a acabar com as boas maneiras, com os bons costumes ensinados por Cristo, por Deus. Entendeu? Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Eu falo isso para a vossa vergonha, ou seja, tem que conhecer a Deus, tem que conhecer quais são os princípios de Deus, tem que conhecer o que Deus quer de cada um de nós. Como é que vamos nos salvar sem saber o que eu tenho que fazer de certo ou errado? Mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos, que o corpos eles virão? Tolo, o que tu semeias não é despertado, senão morre. O que semeia o corpo, né? Quando tu semeia, não semeia o corpo que será, mas um grão desumano pode ser de trigo ou de um outro grão. Mas Deus dá-lhe um corpo que lhe agrada, cada um semente do seu próprio corpo. Ou seja, não é o corpo físico, é o que você semeou, o que você fez vai despertar você em luz ou em treva. Por isso que ele chama o cara de tolo aqui, tolo. Ele diz, se não morrer. Tolo, o que tu semeia não é despertado se não morrer. Porque até a semente comum morre e renasce de maneira diferente. Renasce como um broto, como uma árvore. Ok? Até a borboleta, antes era largata, ela entra no casulo, morre e daquele casulo renasce uma borboleta. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens e outra carne dos animais, uma dos peixes e outra das aves. Há também corpos, esse daqui que é importante, há também corpo celeste e corpo terrestre. Mas a glória do celeste é uma e a da glória do terrestre é outra. Ou seja, você tem seu corpo físico e seu corpo espiritual. Quando você volta com seu corpo espiritual. E ele ainda demais. A glória do sol ou a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Ele vai comparar, né? São diferentes outras estrelas em glória. Mas estrela na Bíblia simboliza filho de Deus. Como um sonho de José. Mas assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado em corrupção,
ressuscitado incorruptível. Ou seja, primeiro você aqui na terra tem que se tornar incorruptível, separar-se de Satanás, das pornografias, dos adultérios, das prostituição, da falácia, de falar mal dos outros, de condenar as pessoas. Então você vai ressuscitando o seu espírito. Então ele diz assim também a ressurreição. É muito interessante essa parte, certo? Incorruptível. Se é semeado em desonra, ressuscita em glória. Se é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Se você se restaura com as palavras do Messias, então você é capaz de ressuscitar seu corpo físico, enquanto está na terra, melhorando seu caráter, sua personalidade, sua vida, e depois então se tornar corpo espiritual. É semeado o corpo natural, que é esse. É ressuscitado o corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Dá para entender que a ressurreição é espiritual, por favor? Eu espero que vocês entendam. Se assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Ok? Mas se não é o primeiro que é o animal, mas o natural. E depois o animal. Primeiro você nasce em corpo físico. E quando você deixa o corpo físico, você tem seu corpo espiritual. Não sei se em glória ou em vida, né? Vai depender de quem estiver, o que tivermos praticando. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é do Senhor, é do céu, do mundo espiritual. Não é um céu de estrela, por favor. Certo? É um mundo espiritual. Tal como, e Jesus diz, né? Até hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E falou para Pedro que ele abriu o reino dos céus aqui na terra, depois no mundo espiritual. Que tal qual o terreno, tais também os terrenos, tal qual o celeste, tais também o celeste. Ou seja, você é igual. A única diferença do seu corpo físico para o seu corpo espiritual será a sua luz ou sua aproximação com os pais celestiais, com o Messias. Mas nós, no mundo espiritual, seremos assim. Alguns estão defeituosos, porque falou muito palavrão, porque roubou, outras partes estão podres, etc. e tais. Quiser saber mais, é perguntar. E assim como temos, portanto, a imagem do terreno, também portamos a imagem do celeste. Então, temos corpo físico e corpo espiritual. Agora digo-vos, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, você só entra no mundo espiritual com o seu corpo espiritual. Nem a carne, nem o sangue herda o reino de Deus, nem o corruptível, só herda o incorruptível. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormimos, mas todos seremos transformados. Nem todos estão na ignorância, mas todos serão transformados em sabedoria, em luz espiritual, em entendimento de Deus. Em um momento, em um piscar dos olhos, antes da última trombeta, porque as trombetas soam e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e seremos transformados. O que é trombeta? É anunciação. É o que Jesus disse, ide e pregai o evangelho por todo mundo. Depois disso vem o fim. Vai ser anunciado sobre o terceiro Adão, sobre a Eva e a filha unigênita de Deus. Porque a Eva deveria se tornar a filha unigênita de Deus. Jesus veio e não pôde encontrar a Eva dele, porque não houve tempo físico. O povo assassinou Jesus, cumprindo a segunda profecia, porque a primeira ele realizaria o reino dos céus na terra. No entanto, ele só abriu o paraíso, certo? Então, é necessário entender isso para a ressurreição nossa espiritualmente e depois, primeiro com o nosso corpo espiritual dentro de nós e depois com nós vivemos no mundo espiritual na presença dos pais celestiais, dos verdadeiros pais e de Jesus. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que isto que é mortal revista de imortalidade. O que é imortalidade é espiritualidade. Então nós temos que deixar de ser corruptos, nós temos que deixar de fazer as coisas erradas contra a vontade de Deus, ok? A imortalidade não estão se cumprindo o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória, ou seja, a morte se tornará em quê? Em vitória, ou seja, sair da morte espiritual para a vida. Isso é o que Jesus queria que as pessoas entendessem.
como ele ensinou a Paulo, Paulo passou adiante. Ó morte, onde está teu ferrão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? Os grilhões da morte é o pecado, ou seja, você está morto quando você está pecando. Certo? E a força do pecado é a lei, ou seja, se você peca, você está sobre a lei, você está sujeito ao julgamento da lei dos céus. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. Ou seja firme nos ensinamentos do Messias. Viva abundantemente cada momento praticando isso para que nós possamos ser ligados aos céus e nos tornar filhos de Deus. Certo? É isso que Jesus quis tanto que as pessoas aprendessem. Essa é a nossa palavra de hoje, ok? Vamos lá? Agora, espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para... Boa tarde, meu irmão. Não sabia nem que tinha alguém aí, que eu estava sem o celular. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo apoio, irmão Godoy. Helena, minha irmã, um beijo no seu coração. Boa tarde. Dê um abraço na sua esposa, viu, irmão Godoy? Um dia eu espero ainda nos Pais Celestiais que nós possamos nos encontrar. Ou você vindo ao Brasil, ou eu indo lá, quem sabe, em 2027 para a Coreia, que eu pretendo ir na abertura, na concretização dos planos dos Pais Celestiais. Gente, muito obrigado por estar aí. Espero que eu não tenha lido muito rápido. Eu estava meia rouca, meia... com um monte de coisa e demorei muito para voltar, mas eu volto. Eu sempre volto. Viu? Hoje tem o encontro do Messias Tribal. E segunda-feira... o pastor disse que não anda ok, né? Eu acho que estão divididos, né? Aqui, então segunda-feira eu vou dar testemunho do meu trabalho, das pessoas que assinaram a ficha. Foram poucas, mas assinaram. Mas tem mais ainda para assinar. Né? Hoje é o encontro da gente. Então, muito obrigado pelo apoio, por estar aqui. E vamos orar para entregar. Nossa, aí é cedo, né? 5 horas da manhã, levanta cedo, minha irmã. Um beijo no seu coração. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde, verdadeiros pais, Jesus. Nós te agradecemos por esse dia de hoje, por essa tarde aqui no Brasil. Te peço que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo todo da comunidade sagrada dos verdadeiros pais, abençoando os justos e os levantando para que possa ter força e possa testemunhar sobre o Filho unigênito de Deus. Nós sabemos que o mundo não conheceu porque Eva falhou e não houve tempo para Jesus encontrar sua Eva, que ele veio como segundo Adão e agora é a era da terceira Adão e a Eva, a vossa filha. Que vós possa abençoar todos aqueles que possam ter entendimento sobre isso, possa estudar a palavra sem julgamento, sem esperar, Pai, o mais fácil, porque seguir vós é lutar todos os dias contra nós mesmos, contra nossas naturezas, nossas personalidades e nossos costumes. Por favor, nos faça capazes, nos capacite para que nós possamos encontrar as pessoas justas, nos capacite para que nós possamos passar vossas palavras sem nossas influências, Pai. Te peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão aqui presentes e os outros que irão assistir. Que o Senhor nos permita nos continuar na luta sobre a divulgação da palavra dos verdadeiros pais, realizando a vontade de Jesus, que é salvar os cristãos, e dos verdadeiros pais e dos pais celestiais, que é salvar todos, Pai, que aceitarem essa segunda vinda e que compreenderem o momento importante que estamos vivendo. Te peço que possa nos dar cada dia inteligência espiritual para agirmos e coração e amor verdadeiro para colocar em cada palavra que façamos e em cada ação. Te agradeço e te peço que abençoe os nossos irmãos e através deles suas famílias. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiô. Meus irmãos, muito obrigada. Eu volto. Amanhã aqui vai ter libertação, né? A quarta grande obra. Meu filho disse que na Coreia já são 3 dias, né? Eu acho que amanhã é o último dia já. Muito obrigado pelo apoio e eu volto. Uma boa tarde e bom dia para quem está fora do país.